paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Professor Igor Feitosa falando. É um prazer enorme poder estar aqui novamente junto com você para aprender um pouco mais acerca da palavra de Deus. Estamos um pouco sumidos aqui do canal, mas é por um bom propósito. Nós estamos em desenvolvimento de um projeto, de um curso teológico que vai impactar a vida daqueles que fizerem esse curso. As aulas ainda não estão todas gravadas, mas logo estaremos fazendo o lançamento. O que está concluído para o momento é apenas um material didático. Esse material didático já está disponível para quem quiser adquirir. Nesse material didático, eu faço uma abordagem de Gênesis a Apocalipse, livro por livro, falando sobre a origem do livro, a construção literária do livro, as particularidades deste livro e trazendo inúmeros ensinos relacionados a cada livro e a cada capítulo. Se você deseja adquirir o nosso trabalho já de antemão, eu tenho uma oferta especial desde já. Quem adquirir os nossos e-books no valor de R$ 97,97 terá um desconto especial de R$ 150 na aquisição do nosso curso. E este material está à sua disposição no link aqui embaixo. Eu logo estaremos anunciando aí o nosso curso teológico estará disponível para você. E eu tenho certeza que vai impactar a sua vida e o seu ministério. Então, fique com essa mensagem que será pregada agora. Essa mensagem nós pregamos na AD Brasil, aqui no estado de Roraima, aonde era um culto de jovens e o tema é Ezequiel 47. Uma mensagem que impactou vidas e fez com que as pessoas entendessem que Deus quer nos levar a termos uma vida em abundância, uma vida de comunhão com Ele. Nos vemos no próximo vídeo. E se você deseja adquirir o nosso material, o link está aí na descrição. Vamos ao vídeo. Graças a Deus por estarmos aqui nesta oportunidade que Deus nos concede. É um prazer muito grande poder estar conhecendo aí mais uma das nossas congregações, do nosso povo. Não me recordo se eu estive aqui alguma vez, acredito que não, mas é um motivo de muita alegria em poder estar aqui, revendo novamente a missionária Cirlândia, essa mulher de Deus que tem trabalhado na obra, e poder estar compartilhando com os irmãos uma palavra que Deus colocou em meu coração, baseando-se no tema que nos foi dado para estarmos transmitindo. Meu pastor é o pastor Haroldo, pastor ali do Santa Cecília, e ele vos manda a paz do Senhor. Os irmãos recebem? Amém? Nós estamos aqui, nosso pastor nos liberou para estarmos aqui, para compartilharmos um pouco da palavra de Deus. Vamos meditar um pouco, Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Louvado seja Deus, glória a Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47. Leremos apenas o versículo 6, 7 e 8. Nos diz assim a palavra do Senhor. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia
grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Cujas águas ficarão saudáveis. O livro do profeta Ezequiel, ele é um dos livros mais magníficos que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Ele é um livro que trata-nos sobre um período negro na história do povo hebreu. Um período em que o povo estava cativo na Babilônia. O profeta Ezequiel, ele era um jovem quando ele foi levado cativo para a Babilônia. Jerusalém tinha sido sitiada algumas vezes, mais precisamente 3 vezes, aonde em uma dessas vezes Ezequiel foi cativo para a Babilônia. Um jovem aparentado, ou até mesmo de família sacerdotal, ele, dos seus 0 aos seus 25 anos de idade, esperando o momento de assumir o sacerdócio, é levado cativo para a Babilônia. Durante os 5 primeiros anos em cativeiro, Ezequiel recebe a chamada de Deus para ser profeta, quando ele atinge os seus 30 anos de idade. O profeta Ezequiel foi chamado por Deus para profetizar a uma nação, a um povo que estava cativo na Babilônia, residindo ali próximo ao rio Quebar. A palavra rio Quebar quer dizer grande rio. Era o rio responsável por dar vida àquela localidade. Era nas margens daquele rio aonde se tirava o sustento, a colheita da Babilônia. O profeta Ezequiel, assim como todos os outros cativos que existiam ali, estavam vivendo normalmente, assim como havia sido profetizado por Jeremias. Jeremias profetizou o cativeiro babilônico. Nós já estudamos sobre essa questão e falamos que Jeremias havia anunciado o cativeiro babilônico e Ezequiel estava vivendo o cumprimento desta profecia. Aproximadamente 70 anos eles passaram em cativeiro. E Deus havia usado o profeta Jeremias para dizer àquela nação, aquele povo que estava cativo, dizendo a eles: olha, vocês podem viver normalmente. Casem, trabalhem, construem casas, porque o cativeiro vai demorar 70 anos. São 70 anos de cativeiro, aonde Deus, em meio à crise espiritual, em meio à crise política, em meio à crise de identidade, Deus levanta um jovem. Deus levanta um jovem próximo às margens do rio Quebar, aonde é manifesto a ele a glória de Deus, aonde é manifesto a ele a presença de Deus, mesmo em meio ao cativeiro, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio privado da liberdade da sua própria terra, mas a glória de Deus se manifestou a um jovem que quis e quer fazer as coisas diferentes. Eu estava estudando e eu me deparei com uma pergunta.
porque Deus mostra ao profeta Ezequiel este rio. Os irmãos que gostam de estudar a Bíblia, eu amo a palavra de Deus, faço isso desde os meus 13 anos de idade, estudar a palavra de Deus. E nós gostamos muito de buscar esse entendimento, trabalhar nesta área de interpretação bíblica, de exegese e lidar com esta área. Me veio esta pergunta hoje à tarde. Por que Deus mostrou a Ezequiel este rio? Se você for pegar do capítulo 40 ao capítulo de número 47, é a última sessão deste livro. É a última coletânea de profecias que é mencionado através do profeta. O profeta, ele divide o seu livro em a sua chamada, em manifestações da glória de Deus, dos símbolos da glória de Deus. O profeta é usado por Deus para denunciar o pecado do povo. O profeta é usado por Deus para trazer à memória ao povo sobre a restauração. A última sessão, do capítulo 40 ao capítulo 47, trata-nos sobre a restauração de Israel. Restauração esta que será vivido no tempo do milênio, quando Cristo reinar e restaurar todas as coisas. Parei para pensar e disse: o que Deus quis mostrar para Ezequiel, ao mostrar a ele não só um templo que as medidas não tem nada a ver com as medidas de todos os templos que se passaram na Bíblia Sagrada. Se você olhar, se você estudar, você vai ver que o templo que Deus mostra para Ezequiel é um templo que não tem nada, as medidas não batem, não tem nada a ver com o templo que foi levantado, o tabernáculo que foi levantado no deserto, com o templo que foi levantado por Salomão, o templo de Zorobabel, não tem nada a ver, é um templo totalmente diferente. E na visão, Ezequiel é muito claro e diz que quando ele olha, tem água brotando do altar do templo. E que se apresenta a ele um ser espiritual com uma vara de medir. E este ser espiritual convida a Ezequiel a caminhar conforme ele vai medindo. E a Bíblia é muito taxativa em dar a descrição dessa medição. Ele diz: e ele mediu mais 1000 côvados. Dentro da tabela de pesos e medidas, 1000 côvados gira em torno de 465 a 500 metros. Um dos maiores comentaristas, Champlin, ele afirma que é 465 metros. Mas a maioria dos outros teólogos dizem que são 500 metros. E este convite era: eu vou medir 500 metros. Quando eu medir 500 metros, vou lhe convidar para andar 500 metros. E Ezequiel assim o faz. Atende e obedece o convite daquele ser espiritual. E ele vai dando a descrição da sua experiência. Ele disse: eu caminhei, eu andei 500 metros, e as águas me davam no tornozelo.
Eu andei mais 500 metros e as águas me davam no joelho. Eu andei mais 500 metros e as águas me davam nos meus lombos. Quando ele mediu mais 500 metros, eu me deparei com uma realidade que eu não conseguia mais caminhar. Porque aquele rio que brotava do altar do templo havia se tornado um oceano, ao ponto de não conseguir dar pé, mas tinha que passar a nado. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. E Ezequiel, deslumbrado com aquela mensagem, com aquela visão. E olha, que a Bíblia vai nos dizer que Ezequiel chegou à conclusão de que não dava para dar mais pé, que era um rio que se passava a nado. Então, se você ler na sua Bíblia, você vai encontrar esse ser espiritual pega na mão de Ezequiel e volta com ele para a margem. Quando aquele ser coloca Ezequiel na margem novamente, Ezequiel se deparou com uma realidade que não era a realidade do início da visão. Quando ele se depara com a realidade do início da visão, ele olha e percebe que aquele rio que nasceu no altar do templo do Senhor havia feito gerar vida por onde ele passava. E ele reparou e viu, existe árvores plantadas de um lado e existem árvores plantadas do outro. Ele não disse, existe árvores plantadas só de um lado. Eu falei, meu Deus, por que, Senhor? Deus ministrou em meu coração e disse, tudo que eu faço em prol da restauração do meu povo, eu faço em abundância. Jesus disse, olha, oh glória, aleluia, eu vim para que tenham vida. Jesus não usa a expressão bio. Jesus não usa a expressão grega bio. Jesus usa a expressão zoe. Jesus não disse, eu vim para que vocês tenham vida biológica, porque eles já estavam vivos. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida zoe, vida espiritual. E não é qualquer vida espiritual, não é só vir à igreja, não é só ter comunhão, não é só dar a paz do Senhor. Jesus disse algo muito maior do que isso. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O povo estava cativo na Babilônia, e quem mantinha a Babilônia em vida era o grande rio. O grande rio mantinha a vida na Babilônia, mas era uma vida passageira, era vida bio, uma vida biológica. Deus mostra para Ezequiel dizendo, quando eu restaurar, quando eu fizer subir do cativeiro, quando eu reunir o meu povo, oh aleluia, Rayamando yeser Turimini ki andorokato yomanasuria.
quando eu restabelecer o meu reino, será tanta vida, será tanta abundância. E isto é representada pelo rio, porque a água é símbolo do Espírito Santo. Água não só é símbolo do Espírito Santo, mas água também é símbolo do poder purificador da palavra de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Deus deu a Ezequiel esta mesma experiência do poder da palavra. O capítulo de número 37, Deus coloca Ezequiel em meio a um vale de ossos secos e diz para ele: Ezequiel, profetiza o poder da palavra. E ele diz: então eu falei conforme foi me ordenado. E começou a acontecer um milagre. Osso com osso começou a se unir, carne, tendões, músculo. E quando ele veio, quando ele viu, era um exército que estava de pé, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante de qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Por onde a palavra de Deus passa, gera zoe, gera vida. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Deus está abrindo um manancial lá na tua casa. Deus está abrindo um manancial lá na tua empresa. Deus está abrindo um manancial lá na tua família, lá na tua casa. Por quê? Porque as águas começam a correr, é daqui. As águas começam a nascer, é daqui. E você está onde? Você não está lá fora, você está aqui dentro. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus entendia, porque Ele é o doador deste rio. Ele é o doador deste rio. Jesus é o doador deste rio. João capítulo de número 7, Jesus na festa dos tabernáculos, Jesus se coloca de pé no último dia, no grande dia da festa, e ele diz assim: quem crê em mim, quem crer, pisteuo, crer com ação, crer com atitude, como diz as Escrituras, rios de água viva, rios de água viva fluirão do seu interior. Jesus está dizendo: você veio, este rio nasceu, mas esta fonte está jorrando aí dentro. Por onde você passar, a palavra de Deus passará junto com você. E por onde a palavra de Deus passar, gerará vida, vida, vida. Uma palavra que você falar, um gesto que você fizer, uma oração que você faz, missionária, gera zoe, gera vida, 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 vida. Racantoyo, durimini que andará, sorimi que andarai. Aleluia, aleluia. O nosso Deus é um Deus de vivos.
O nosso Deus é um Deus de milagres. Aonde tem a morte, Ele arranca a morte e Ele deposita a vida. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva, e aonde tem vida, a morte não tem poder. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto. A morte não tem poder, irmã. Oh glória, a morte não tem poder. Aonde tem vida, a morte não tem poder. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se coloque de pé, meu irmão, se coloque de pé. Aleluia. Darabado yase. Toroko toro noroko ya noroko yaso. Toroko noyo kanahasuria. Declanto yo masoria. Toroko toyo narabadu kiase. Eu sinto a vida. Tem vida aqui. Ayabasu de coma na basúria. Doyo neriki miniki andarai. Aleluia. Tem crentes que tem vida. Vida, irmã, vida. E não é vida biológica. É vida espiritual. É comunhão com Deus. Jesus lhe convida hoje. Ande 500 metros.